Estamos aí de volta então para nossa terceira aula. Eu vou começar resolvendo os exercícios da aula anterior. Rapidinho, pelo menos falando por alto, alguns resolvendo parte dele, né? Explicando qual que é a lógica dele, por trás pelo menos, né? Pra gente passar para a próxima. A gente deve fazer um testezinho na próxima semana, até essa matéria. E o início início de calorimetria. A gente já vou informar vocês certinho depois. Bom, então aqui eu corrigi para vocês, lembra que estava errado, que na verdade o alfa do alumínio é 22 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, e o do aço é 12 vezes 10 a menos 6. E aqui na verdade eram 3 alumínios e um aço, certo? O correto era assim, eu corrigi com vocês na última aula. Tá, então o que está dizendo aqui? O que você tem que entender? A gente sabe que o ΔL, a variação de comprimento, ela é dada por L0 vezes o alfa vezes o ΔT, variação de temperatura, certo? Agora, então a gente sabe que quanto maior for o alfa, quanto maior é o alfa, quanto maior é o coeficiente de dilatação, maior vai ser a dilatação. Simples assim. Então, no caso do alumínio, a dilatação é quase o dobro da do aço. Então, se a gente tem aqui, se a gente considerar que o aço ele vai, suponho que ele então vai aumentar um pouquinho do tamanho dele, aumentou um pouquinho aqui. O alumínio vai aumentar um pouco mais, aumentar bem mais, na verdade, né? Então, vamos botar aqui, ó. Suponho que ficou assim. Tá. Agora, e esse alumínio aqui tem que aumentar também, né? E como é que ele vai aumentar? Bom, como ele tem que ficar preso nessa ponta e nessa ponta, então ele vai vir parar aqui. E esse aqui nessa ponta e nessa ponta vai vir parar aqui. Então, no final das contas, o que a gente tem? A gente tem um trapézio. Que tipo de trapézio é esse? Lembra que a gente tem um trapézio retângulo, que seria esse aqui, ó. Um trapézio retângulo, que seria algo desse tipo. Esse é um trapézio retângulo. E esse daqui que é o trapézio isósceles, que uma parte dele é de um triângulo retângulo certinho. Aqui é como se fosse um triângulo retângulo, mas ele vem aqui, agora ele quebra e vira isso aqui. Esse é um triângulo, esse é um trapézio retângulo. Esse aqui é um trapézio isósceles. O que forma um trapézio isósceles? Lembra do triângulo isósceles? Se eu tenho aqui um 45 graus, esse aqui é 45 graus, aqui também é. Então, quer dizer que esse lado aqui é igual a esse lado. A gente fala que isso é um triângulo isósceles. Então, nesse caso, trapézio é a mesma ideia. Esse lado aqui, como era alumínio do mesmo tamanho desse, os dois vão ser iguais. Então, a gente tem esses dois lados iguais, então a gente tem um trapézio isósceles, né? Então, letra E, trapézio isósceles é correta. Ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Vamos para número 2. Então, a gente tem aqui duas peças metálicas, 1 e 2, presas em suas paredes laterais. Tá? Aqui as duas peças, né? E observamos que na temperatura de 15 graus Celsius, a peça 1 tem um tamanho igual a 2 centímetros. Está dando o comprimento inicial das peças, enquanto a peça 2 possui apenas 1 centímetro de comprimento. Então, inicialmente, aqui é 2 centímetros e aqui é 1 centímetro, certo? Ainda nessa temperatura, as peças estavam afastadas apenas por uma pequena distância D igual a 5 vezes 10 a menos 3, ou seja, isso aqui é 5 vezes 10 a menos 3 a distância entre eles. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear alfa1 da peça 1, então dessa peça aqui, é 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, e da peça 2, o alfa 2, é 4 vezes 10 a menos 5, qual deve ser a temperatura do sistema para que as duas peças entrem em contato sem empenar, certo? Então, o que a gente quer aqui? Eu quero, basicamente, que eu chegue numa temperatura final, certo? Chegue numa temperatura final, e ao chegar nessa temperatura final, o tanto que essa peça variar, ou seja, o ΔL1 mais o ΔL2, o tanto que essa aqui
aumentar e o tanto que essa aqui aumentar, tem que ser o equivalente a essa distância D certinha. O delta L1 mais o delta L2 tem que ser exatamente igual ao D. Ou seja, o tanto que esse e esse variar, a soma dos dois tem que dar o suficiente para ocupar esse espaço aqui. Então, basicamente, a gente quer isso. Ó. Então, ele quer saber... então, ele falou que a 15 graus Celsius era a temperatura inicial, certo? Então, a gente tem uma temperatura inicial que é igual a 15 graus Celsius. Aí, qual deve ser a temperatura do sistema? Então, qual deve ser a temperatura final para que a soma da variação dos dois seja o D? Então, é só a gente fazer separadinho cada um deles. Delta L1, delta L2, somar, igualar o D. Então, onde o D é 5 vezes 10 a menos 3 centímetros. Tá tudo em centímetro aqui, né? A gente tem que olhar isso. Sempre olha, ó. Tá tudo em centímetro. Nesse tipo de problema, todos têm que estar na mesma. Não importa qual, mas todos têm que estar na mesma. Então, beleza. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que seria o delta L1? Delta L1 seria L1 inicial, vezes o alfa 1 vezes o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Temperatura final vai ser a mesma para os dois, certo? A gente está aquecendo o sistema inteiro. Qual deve ser a temperatura do sistema para que as duas peças entrem em contato sem penar? Ou seja, que elas ocupem certinho esse espacinho aqui. Bom, então, essa temperatura inicial de ambos é 15, né? Vou até botar aqui TF menos 15. Do outro também, ó, delta L1 é esse, né? L vezes alfa 1 vezes delta T. Delta T é a temperatura final que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial. A temperatura inicial de ambos, né, é 15 graus Celsius. Então agora eu tenho mais. O delta L2 vai ser como? Delta L2 vai ser o L2 zero inicial, né? Vezes o alfa 2 vezes TF menos 15. A soma dos dois tem que dar o quê? Tem que dar o D. Tem que ser igual a D. Só que vamos substituir os valores agora. Tá. Ó, qual que é a peça inicial? O tamanho da peça inicial 1. É 3 vezes 10 a menos 5. Tá aqui, né? Peça 1. Então eu tenho 3 vezes 10 a menos 5. Vezes o alfa 1. Não, desculpa. Sabendo que o coeficiente, esse aqui é o coeficiente. Cadê o tamanho das peças? É 2 centímetros, né? 2 centímetros. Então, é 2 da peça 1, tem 2 centímetros inicialmente, vezes o alfa 1, que aí agora é sim, é 3 vezes 10 a menos 5. 3 vezes 10 a menos 5. Vezes o TF que eu quero descobrir, né? TF menos 15. Aí, mais... O L2 é 1 centímetro. 1 centímetro vezes o alfa 2, que é 4 vezes 10 a menos 5. Vezes 4 vezes 10 a menos 5. Vezes TF menos 15. Tem que ser igual a D. O que é o D? 5 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 a menos 3. Beleza. Agora é só a gente isolar o TF aqui. Não tem segredo, né? Então, vou multiplicar aqui. Eu tenho 2 vezes 3, 6 vezes 10 a menos 5. Bom, aqui é só a continha. Vou fazer aqui, já botar a resposta. Vocês vejam se bateu certo de vocês. Não vão perder muito tempo fazendo isso, né? Bom, eu fiz mais direto aqui, tá? Eu já fiz... que vocês podem fazer do passo a passo de vocês. Eu já passei esse 10 elevado a menos 5 que estava multiplicando dos dois lados aqui, ó. Tinha aqui. Eu tirei a evidência e passei pro lado de lá, né? E já virou 10 ao quadrado aqui. Aí depois eu só multipliquei cruzado. 6 vezes TF, 6 vezes 15. 4 vezes TF, 4 vezes 15. Resolvi e isolei o TF. A gente chega então a 65 graus Celsius. É a temperatura final. Bom, na próxima. No continente europeu, uma linha férrea de ordem de 600 km de extensão tem sua temperatura variando de menos 10 no inverno até 30 graus Celsius no verão. O coeficiente de dilatação material do trilho é 10 a menos 5. A variação do comprimento que os trilhos sofrem na sua extensão em metros é igual a... Isso aqui é bem simples, né?
Só jogar os valores. ΔL igual a L0, que é 600 quilômetros. 600 quilômetros vezes, vai dar em quilômetros, estou botando em quilômetros, vezes o alfa, que é 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura. A variação, gente, cuidado, ó. Temperatura final, 30, menos a temperatura inicial, que é menos 10. Então, fica menos 10. Então, dá 40 aqui, tá? ΔL, então, vai ser o quê? 30 menos 10 dá 30 mais 10, que é 40. É 40, tenho 24 mil, vezes 10 a menos 5. Então, agora passa a vírgula 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 0,24 quilômetros, ou 240 metros. Então, aqui a gente tem o equivalente a 240 metros de expansão nesses trilhos aí do inverno para o verão. Um valor bem considerável, né? Vê que não dá para desprezar. E vocês também não, né? A causa de pisos mal colocados exatamente por conta disso. Pisos estufando e explodindo. Bom, foi a 3, na 4, essa era a 3, né? A 4 era a que eu deixei para vocês na aula, né? A que eu deixei para vocês na aula, vamos voltar lá, procurar ela. Aqui, ó. Aqui é da moeda, né? Lembra que eu falei para vocês? Que a gente quer colocar essa moedinha aqui. Queria colocar essa moedinha aqui, né, aqui dentro. Só que aqui, ó, tem 1 centímetro e aqui tem 0,95 centímetros. Os valores que eu coloquei, na verdade, isso aqui tinha que ser menor, tinha que ser tipo 0,99. Porque a temperatura que vai precisar, nesse caso, a gente vai encontrar uma temperatura muito alta, tá? Mas não tem problema. Basta a gente fazer certinho. Não vai ficar muito lógico, mas dá pra gente pegar a ideia. O que a gente tem? A gente sabe que quando isso aqui aumenta, ele aumenta tudo junto. Inclusive o buraco aumenta junto. Isso aqui é algo que vocês têm que lembrar. Então, se eu estou aumentando aqui, olha lá, ó, o buraco aumenta junto. Desse jeito que acontece. Exatamente assim. Se eu diminuo o buraco junto. Certo? Então, o que eu tenho que fazer é fazer com que o buraco vá de 0,95 centímetros de raio. Eu quero que ele saia aqui do meu raio inicial, 0,95, para um raio final igual a 1 centímetro, que é esse daqui, né? Então, deixa eu até pegar isso aqui, tirar daqui, jogar lá para baixo. Então, vou colar aqui. Isso. Então, a minha ideia é essa, só que olha o que muita gente estava fazendo errado. Então, por isso que eu estou corrigindo esse também. Porque, veja, você não pode vir aqui agora e falar que o ΔR, falar, então qual que é o ΔR, né? Variação do R. Então, é 1 menos 0, é 0,05. E jogar isso aqui na forma, L0 vezes ΔT vezes alfa. Não, por quê? Você não pode usar aqui. Porque a gente está tratando de uma moeda. Moeda é superficial, é uma área. Se eu estou tratando área, necessariamente, estou falando de área, necessariamente, a gente tem que usar essa. ΔA é igual a A0 vezes beta, né? Lembrando que o beta, quanto que vale o beta? 2 alfa. 2 alfa vezes a variação de temperatura. Tá. Aí eu olho o seguinte e falo, bom, eu quero sair do raio inicial, 0,95, para o raio final 1. Então eu tenho que saber qual que é a área inicial, qual que é a área final. Para quê? Para eu achar o ΔA. O que é o ΔA? É a área final menos a área inicial. Então, essa diferença de área aqui, eu preciso de calcular. Como é que eu vou calcular aqui? Área 0. A área inicial é usando o raio, esse aqui, 0,95. Então, é π vezes o raio ao quadrado, 0,95 ao quadrado. Ah, você está em centímetros. Bom, deixa. Se você deixa em centímetros,
você vai encontrar resultado em centímetro. Se você começar em metro, você encontra em metro. Então, vamos deixar em centímetro. Então, a área inicial é 0,95 ao quadrado vezes π. Então, a área inicial, vou deixar com 3 casas, 2,835 centímetros quadrados. Essa é a área inicial. Vamos achar a área final. Qual que é a área final? A área final é quando ele chega, fica certinho no tamanho da moeda. Moedinha que eu vou colocar lá dentro. Então, é 1 centímetro. Eu quero então que a área final relativa ao buraco, depois que ela se expandir, eu quero que ela vá para 1 centímetro. Então, como é que fica? A área final é π vezes 1 ao quadrado. Ou seja, é simplesmente 1 ao quadrado é 1 é π, né? 3,1415 arredondo para 2. 142 centímetros quadrados. Certo? Agora vamos achar o ΔA. ΔA vai ser 3,142 menos 2,835. Então, 3,142 menos 2,835. Então, ΔA é igual a 0,307 centímetros quadrados. Certo? Beleza. Agora a gente pode jogar nessa fórmula aqui, ó. Então, vamos jogar na fórmula agora. ΔA. Então, no lugar ΔA eu vou colocar o 0,307. Tem que ser igual a zero. A zero. A área inicial, né? A gente tem aqui é 2,835. 5 vezes... Então, vou substituir a área inicial, vezes 2 vezes alfa. 2 vezes... Cadê o alfa, né? O alfa... Isso é o zinco. É de zinco. Então, vamos procurar o zinco aqui, quanto vale o alfa do zinco. Tá aqui, ó. 25 vezes 10 a menos 6. Então, vamos lá. 25 vezes 10 a menos 6. Esse é o alfa. Agora, o ΔT. Eu quero saber qual que é a temperatura, né? Basicamente. É isso que eu quero. Então, tem a temperatura inicial é 20. Eu quero saber para qual temperatura tem que ir. Vai ficar... Tirar isso daqui. Não deu. Então, sobrou o ΔT, né? É a temperatura final menos 20. O 20 é o que a gente quer. O 20 é a temperatura inicial. Bom, agora é só fazer essa conta. Vamos fazer rapidinho. Multiplico tudo isso aqui, depois passo dividindo. Bem mais simples. Então, tem lá, ó. 0,307 dividido por tudo que está do lado de cá. Tudo isso. Então, dividido por 2,835 vezes 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6. Dividir isso. Agora jogo o 20 somando para lá. Então, temperatura final. Falei para vocês que ia dar um valor meio incoerente. 2.186, arredondando já, graus Celsius, tá? Por que foi isso aqui? Bom, eu que bolei o problema. Na verdade, podia ser tanto assim, 0,95 centímetro para 1 centímetro é muita coisa. Então, aqui deveria colocar 0,99, talvez. E aí sim, teria uma temperatura mais realista. Mas a ideia é a mesma. Certo? Então, nesse caso, a gente só conseguiria com essa temperatura. Então, só que com essa temperatura, o zinco ia derreter. Então, não ia adiantar, né? Então, por isso que a gente tem que achar algo que faça sentido. O tamanho não pode ser não pode ser tão diferente. Esse 0,05 centímetro aqui já foi muito diferente. De tal forma que precisasse de uma temperatura muito alta. Então, não ia resolver pra gente. Ok? Bom, então, resolvidos os exercícios. Então, vamos seguir em frente. Então, ó, eu acabei agora a parte. Essa parte é simples, gente. É parte do segundo grau, se você tem dúvida. Tem milhões de aulas de dilatação térmica. Colocou dilatação térmica no Google, tem milhões de aulas, se quiser ver. A parte de termologia também é muito simples, é só aquilo. Essa eu vou fazer um testezinho disso pra gente se livrar disso e passar pra frente, ok? A hora que vem a gente fazer um testezinho vai ser, basicamente, vai ser a aula normal. Vocês vão assistir no primeiro horário. Vocês vão fazer o testezinho no segundo horário, ou os dois, na verdade. Deixa eu fazer o testezinho no primeiro. Vocês podem assistir a aula no segundo, ou assistir depois também, não importa.
Bom, então vamos começar agora a parte de calorimetria. Bom, agora a gente entra então em calorimetria. Vamos só lembrar a definição. Vamos voltar lá no início, quando a gente estava falando um pouco sobre o que a gente ia fazer. A gente viu termometria, que é estudo de temperatura, termômetro e escalas termométricas. Agora, e a gente viu dilatação térmica, agora a gente entra em calorimetria, que é o estudo da troca de calor entre os corpos. Ok? Tá. Então, para a gente primeiro entender o que é troca de calor, a gente precisa primeiro entender o que é calor. O que é calor? Então, primeiro definindo calor, calor nada mais é que uma energia térmica transferida de um corpo a outro. Como a gente vai ver depois, então a condição para que isso aconteça, essa condição é que a gente sempre há transferência de energia do corpo, do objeto que está na temperatura maior, para aquele que está na temperatura menor. Ponto. Naturalmente é só isso que acontece. Né? Para a gente fazer o contrário, para poder retirar a energia de um objeto ou de um sistema, né, que está com a temperatura menor e passar para um outro sistema com temperatura maior, eu preciso de uma energia externa. No caso, o ar-condicionado faz isso, a geladeira faz isso. Eles conseguem, então, estar sempre retirando a energia de dentro da geladeira e jogando para fora, e ficando lá cada vez mais frio, e lá fora tá tirando cada vez mais quente, né? Tá tirando calor e jogando para fora. Então, só que isso só ocorre à custa de energia. Uma energia externa, né? A energia externa está ligada na tomada ali. Então, é isso. Então, a gente vai ver no segundo princípio da termodinâmica. Tá, agora, então, o calor é energia transferida, então de energia realmente, energia térmica, transferida de um corpo para outro. O que seria transferir energia térmica de um corpo para outro? Se você pega um corpo e encosta no outro, né, um está mais quente do que o outro, as moléculas desse mais quente, elas vão estar vibrando mais rápido, certo? As moléculas estão vibrando mais rápido, mais rápido. E aí, quando você encosta ela no objeto mais frio, essas moléculas que estão se movendo mais rápido vão começar a se chocar com o objeto que está mais frio e que as moléculas estão se movendo, na média, a uma temperatura mais baixa. Então, a hora que as moléculas do corpo com maior temperatura, que estão mais agitadas, se chocam com o mais frio, o que vai acontecer? O mais quente vai perder energia, que a hora que ele se choca, ele perde energia e transfere parte dessa energia em forma de colisões para o que está mais frio. Então, no final das contas, isso vai acontecendo até entrar em equilíbrio, até que, em média, todos estejam mais ou menos na mesma temperatura. E aí, a hora que a gente tem, então, um sistema em equilíbrio, esse sistema em equilíbrio vai acontecer, né? O equilíbrio acontece quando os dois estiveram à mesma temperatura. Então, eles vão estar na mesma temperatura final, tá bom? Então, isso aqui é definido como calor. Tá, mas o que é calor? Então, é energia. Então, a gente já pode dizer que a unidade de, vou chamar calor é Q, tá? Calor Q. Que a unidade do calor Q, ela pode ser dada em joules, que é energia, certo? Beleza, mas aí o pessoal queria fazer uma padronização, a gente queria padronizar com a água novamente, né, como a gente já fez temperatura padronizada, várias padronizações são feitas por conta da água. Densidade, né, que é 1 para 1, 1 grama por 1 quilograma por litro, 1 grama por centímetro cúbico também é padronizado dessa forma. A gente quer padronizar a energia também em forma de calor. Por quê? Aí eles pegaram 1 grama de água, tem aqui então um copo, eu tenho aqui 1 grama de água, 1 grama de água, não é no feminino, viu, gente? 1 grama, 10, 10 não, 10 é
22 gramas. Não, isso não existe. 22 gramas, assim, no masculino. Tem 1 grama. Aí eu queria saber o seguinte: qual que era a energia necessária? Qual que era o calor, né? No caso, a energia necessária para elevar 1 grama. Eu quero elevar em 1 grau Celsius. E a gente padroniza, acha uma unidade padrão para isso. Então, qual que é a energia necessária para elevar, pegar 1 grama de água e variar 1 grau Celsius da temperatura dela? Eles fizeram os experimentos e viram que é mais ou menos 4,18 joules o necessário para poder elevar 1 grama, 1 grau Celsius. Então, aí o pessoal veio aqui e falou, bom, já que isso aqui, para levar 1 grama, 1 grau Celsius, precisa de 4,18, eu vou definir que 4,18 joules, vou definir então que 4,18 joules seja igual, mais ou menos, né? Mais ou menos igual a 1 caloria. Um cálculo. Com C minúsculo, tá, gente? Um cálculo C minúsculo. Pronto. Então, o que eu posso dizer agora é que para água é necessário 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama. 1 grama. Para a água é necessário 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama. Pronto. Aí a gente dá a constante da água. A gente diz que a água tem a constante que a gente vai chamar de calor específico. Czinho da água é isso. É 1 cal por grau Celsius. O que quer dizer isso? Exatamente o que está escrito nessa frase. Que é necessário 1 caloria para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Certo? E essa constante agora, todo material vai ter essa constante diferente. Essa constante é o que a gente chama de calor específico. Que é muito fácil de você descobrir qual que é o calor específico de um material. É só você ir lá, criar um estado antes e depois. Então pega, por exemplo, uma água quente, mistura com o seu material, vê qual vai ser a temperatura final, a gente vai ver como faz isso. E aí você consegue encontrar qual que é o calor específico. Você saber quantas calorias é necessário para levar 1 grama desse material em 1 grau Celsius. Aí você faz o experimento e encontra. A água foi feita, acharam que é 4,18, chamaram 4,18 joules, que a gente está acostumado a usar energia em joules. Chamou isso de 1 caloria, e essa 1 caloria, então, através disso vocês conseguem definir então o calor específico da água. Calor específico da água, então que é o CAG da água. Então, cada objeto vai ter valores diferentes de calor específico, certo? Quanto maior for o calor específico, mais difícil é de você elevar, mais energia você precisa de ceder para o objeto para elevar 1 grau Celsius nele. Então, por exemplo, no caso do metal, do ferro, por exemplo, C do ferro é mais ou menos C minúsculo, não é C maiúsculo. Czinho, tá, gente? Calor específico é Czinho. C minúsculo. Minúsculo. Já vai ver por quê. Porque o maiúsculo é a capacidade térmica. Tá, o C do ferro é mais ou menos 0,11 cal por grau Celsius. Para facilitar o entendimento de vocês, eu vou tirar esse 1 aqui, vou falar que é 0,1. Tá? Então, para não ficar errado, né, eu vou falar que isso é mais ou menos igual a 0,1 cal por grau Celsius, ok? O que isso quer dizer, então? Supor que você pega 1 grama de água. 1 grama de água e 1 grama de ferro. Né? Aí você
cede 1 caloria de energia. Como é que você cede essa 1 caloria de energia? Bom, aí você tem que ter um método para fazer isso. Bota uma vela lá, por 10 segundos, isso dá isso é o suficiente para dar 1 caloria? Sei lá, sabe? Tem métodos cada vez melhores para isso, né? Então você consegue ceder esse tanto de energia e eu quero dar 1 caloria para os dois. Eu tenho 1 grama, então. Tem aqui, ó. 1 grama de ferro. 1 grama de ferro. E eu tenho aqui 1 grama de água. 1 grama de água. Aí é dado ao sistema, é cedido aos sistemas 1 caloria para cada. O que vocês acham que vai acontecer? Quanto que vai variar de temperatura em cada um dos casos? Bom, se eu dou 1 caloria para a água, e eu tenho 1 grama, a gente sabe que 1 caloria vai elevar desse 1 grama 1 grau Celsius, certinho. Agora, no caso do ferro, eu só preciso de 0,1 caloria. 0,1 caloria já é o suficiente para elevar 1 grama dele 1 grau Celsius, certo? Então, 0,1 eu levo 1 grama. 0,2 eu elevo 2 gramas. 0,3, 0,4, até que se eu estou cedendo 1 caloria, né, 10 vezes isso aqui, quer dizer então que enquanto na água vai variar 1 grau Celsius, aqui vai variar 10 graus Celsius. Ó, 10 graus Celsius, 1 grau Celsius, com mesmo tanto de energia. Vai falar, nossa, professor Mike, como assim? Eu tenho 1 grama de metal, 1 grama de água. Eu cedo energia para eles. O que é ceder energia para eles? Sei lá, coloca numa mistura quente por tantos segundos, de tal forma que eu cedo exatamente uma caloria que eu estou falando. Tem que ser esse 1 caloria. Tá. Aí, para a água, ela vai elevar 1 grau Celsius, que é ser 1 caloria. Mas o metal vai elevar 10 graus Celsius. Mas por que isso acontece? Bom, isso é questão do material. Né? Só questão do material. Você tem dois materiais diferentes. O material, a água como material, ela é mais difícil. Você precisa dar mais energia para ela poder aumentar a sua agitação térmica o suficiente para aumentar a sua temperatura. Agora o metal não. Um pouquinho de energia que você dá para ele, as moléculas já começam a ficar mais agitadas. Isso tem a ver são características intrínsecas, são idiosincrasias intrínsecas do próprio material, tá? Então, no ferro, por isso quando você tá lá no carro, vamos supor que você deixou ele embaixo do sol por um tempo, e aí você chegou lá, aí você pega em dois materiais. Essa é só metade da explicação, mas tudo bem. Você chega lá, você pega no volante, tá quente, você tá sentindo ele quente, mas você pega na parte de metal do cinto de segurança, você tá pegando fogo. Realmente queima a sua mão. Por quê? Que tanto de energia que eles receberam? Ambos receberam o mesmo tanto de energia. Qual foi? Não sei, é o tanto de energia solar em forma de raios ultravioletas que entraram para dentro do carro e transformou aquilo em calor, certo? Então, no caso, cada onde veio o calor? O calor veio da onde? O calor é algo cedido do Sol. O calor não é energia em transição, é a energia que está sendo transmitida do Sol para os objetos do carro em questão, né? Então eles receberam o mesmo tanto de energia. Tá. Eles receberam o mesmo tanto de energia, o que vai mudar então? O que vai mudar é o material. O metal, com pouco de energia, ele consegue variar muito mais a sua temperatura do que algum outro metal, do que algum outro objeto, no caso a água, no caso um plástico. Só que é só metade da explicação. Por que eu estou dizendo que é só metade da explicação? Porque tem outro fator também que se chama-se condutividade térmica. Né? A condutividade térmica, a hora que você encosta, por exemplo, às vezes você pega na mesma temperatura, estão na mesma temperatura. Você chega lá, você tem uma madeira e um metal, a mesma temperatura. Você não pega no metal, parece que está mais geladinho, não dá essa impressão? Mas se você medir a temperatura dos dois, tá lá, 20 graus Celsius. Por quê? Porque a condutividade térmica, que já é outro assunto, que a gente não deve ver, a condutividade térmica do metal é maior.
Então ele passa, quando você encosta no metal, você transfere energia para ele mais rápido e você vê essa diferença mais do que quando você encosta na madeira, por exemplo. Então esse já é um outro fator. Mas o importante é vocês entenderem essa questão, nesse momento, do calor específico, certo? Então leiam isso aqui. Quando você quer ler o material, o que está acontecendo? Só você ler o calor específico dele. O calor específico vai te dizer, ó, eu preciso de 0,1 calorias para poder levar em 1 grau Celsius 1 grama desse meu material. Ponto. Tá? Então, com 0,1 eu já elevo 1 grau Celsius, com 0,2 eu elevo 2, com 0,3 eu elevo 3, até com 0,9 eu elevo 9, então com 1 caloria eu elevo 10 graus da temperatura, né? Então, basicamente é isso. Então, com isso, a gente é capaz agora de primeiro eu vou definir que quando o calor cedido ao sistema resulta em uma variação de temperatura, o chamamos de calor sensível. Chamamos de calor sensível. Tá, então o que é o calor sensível? Sempre que a gente ceder calor para um sistema e esse sistema aumentar a sua temperatura, a gente fala que trata-se de um calor chamado calor sensível. Por que isso? A gente vai ver um outro calor que ele não, quando a gente cede energia, continua cedendo energia para o sistema, ele se mantém a mesma temperatura, ele não aumenta. Mas ele tem que estar usando essa energia para alguma coisa. E na verdade essa energia está sendo usada para quebrar as ligações para poder fazer então a transformação do estado sólido para o estado líquido, por exemplo. Certo? Então quando ele está transformando, no momento que o gelo chega a 0 graus Celsius e você continua dando calor para o sistema, continua cedendo calor para ele, ele não vai aumentar a sua temperatura imediata, certo? Ele não vai. Então você tem o gelo aqui, ele está a 0 graus Celsius certinho. E aí você está dando calor, cedendo calor para o sistema, positivo. Então, se você tivesse, sei lá, a menos 10, tivesse a menos 10 graus Celsius, se você cedesse calor, você ia ver certinho. Você cedendo calor, o gelo está menos 10, menos 9, menos 8... Tá variando a temperatura. Só que quando chega em 0, exatamente em 0, o que acontece é que agora ele não tem como mais aumentar a temperatura dele, continuando sendo gelo. Então, primeiro ele tem que se transformar em água. Para transformar em água, eu tenho que pegar essa energia que você está me dando e usar para quebrar as moléculas de gelo. Quebrar as ligações entre moléculas de água, que nesse momento elas estão numa forma cristalina para formar o gelo, estão mais juntinhas, né? E você precisa de uma energia para poder quebrar. Na verdade, no caso do gelo, não fica mais juntinhas, porque elas acabam ficando um pouquinho mais separadas aqui quando tá com a água. Mas elas estão firmes aqui, estão bem ligadas umas com as outras. Se elas estão bem ligadas umas com as outras, eu preciso de quebrar essas ligações entre as moléculas para poder ir para um sistema como a água. E depois da água também precisa quebrar mais ainda para poder transformar em vapor, que é mais energia ainda, como a gente vai ver. Mas, então, peraí. Então, nesse caso, quando a gente... quando a energia que a gente está dando só está utilizando para quebrar as moléculas, para transformar o gelo em água, né? Você vai ficar aqui, ó, primeiro tá só gelo a 0, aí tá aqui. Aí, você ficou com metade do gelo, só que você tem água junto agora, água e gelo junto, né? Um pouco do gelo transformou em água. Aí você fala, que temperatura tá aqui, professor? Continua 0. Enquanto tiver gelo e água junto, quando tiver duplo aqui, a gente continua em 0 graus Celsius. Aí a hora que derreter tudo, aí você vai ter só água a 0 graus Celsius. Agora sim. Agora se eu continuar cedendo... Tô cedendo calor do mesmo jeito, né? Agora se eu continuar cedendo calor e eu só tenho água a 0 graus Celsius, aí então o quê? Eu tô cedendo calor. Ele está ganhando energia.
já transformou todo em gelo em água. Então agora começa a aumentar. 0, 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, assim por diante, de acordo com o tanto de energia que eu ceder para o sistema. Tá bom? Para você ter entendido isso então. Então, quando a gente está falando dessa energia que só está transformando o gelo em água, a gente chama de energia de calor latente. Então, quando o calor faz aumentar a temperatura, calor sensível. Quando o calor resulta em mudança de estado, calor latente. Tá? E a gente já vai chegar nele nas próximas aulas. Só para introduzir. Beleza? Então, eu quero chegar na fórmula de calor sensível. Calor sensível é que varia a temperatura. Tá. Vamos partir disso aqui? Vamos partir do C? Vamos olhar assim, ó. O Czinho. Czinho não seria, olha lá, ó, cal por grama grau Celsius. Esse não seria o meu Czinho, minha constante, que a gente chamou de calor de calor específico, né? Calor específico, a unidade dele é dada por isso, ó, cal por grama grau Celsius, tá? Mas vamos montar isso agora, vamos montar essa fórmula, tá? Pronto. Da constante a gente consegue montar a fórmula. Então, Czinho vai ser. O que é cal? Caloria não é energia? Então é Q, né? O que é grama? Não é massa? O que é grau Celsius? Não é a variação de temperatura? Ah, não é a temperatura, não, é a variação. O que importa é a variação de temperatura só. ΔT. Pronto. Então, só passar o M vezes T multiplicando o C, que é igual a MC vezes ΔT. Olha que legal. Então, essa é a nossa fórmula do calor sensível. Pode chamar de QS, de calor sensível. Tá? Então, o calor sensível é dado por M vezes C vezes ΔT. O que quer dizer essa fórmula? Ela é muito simples de ler. Vamos fazer o problema mais simples que eu posso falar a partir dessa fórmula. Pergunta assim: qual a energia necessária para elevar 250 gramas de água de 20 graus Celsius para 80 graus Celsius? Que tanto de energia é necessário para poder elevar isso de água? Então, energia é isso, é o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Então pronto, eu posso encontrar qual que é energia. Falei energia, eu sei que é o quê? Caloria e energia, certo? Então, a gente vai ter qual que é a energia? O calor sensível, que é a energia que resulta em variação de temperatura. Então, massa. E vamos olhar a nossa formulinha, o nosso C da água, né? Olha só, muito cuidado. Bota o C da água aqui. C da água, o calor específico da água é uma caloria por grama grau Celsius, certo? Tá, é 1 da água. Só que o que tem que estar a unidade? Eu tenho que estar... A energia que eu vou encontrar vai ser em calorias, ou a temperatura tem que estar em graus Celsius e a massa tem que estar em gramas, para eu poder usar essa formulinha aqui. Beleza. Então, a massa está em gramas, 250 gramas, certinho, 250 é o M, vezes o C da água, que é 1, vezes o ΔT, que é 80 menos 20, que é 60 graus Celsius. Então, a gente tem 6 vezes 25, tenho 150, 0, 15.000 calorias. Aí é que vem, em alguns lugares, gente, 1.000 calorias, vou botar uma observação aqui, observação. 1.000 calorias minúsculos é a mesma coisa, vou até botar aqui, deixar bem claro que é minúsculo. 1.000 calorias minúsculo é a mesma coisa que 1 quilocaloria, a gente sabe que 1 quilo é 1.000, né? Então 1 quilocaloria, ou apenas 1 caloria com C grande. Quando você vê essa caloria com C grande, é 1.000 calorias.
Então, quando você vê lá no seu alimento falar, pãozinho tem 150 calorias, né? Aquelas calorias que o pãozinho tem, é esse cal aqui, é 150 mil calzinho, né? Que seria, então, 150 calzão, cal grande. Então, lembrem disso. Tá? Então, aqui para não confundir Czinho com Czão, vou estar usando quilocalorias, tá? Então, isso aqui é igual a 15 quilocalorias. Que é esse aqui é o que vem nos alimentos. Só que eles vêm vem com C maiúsculo, né? Tá. Continuando, então. Agora, suponha o seguinte. A gente está tratando... Quando a gente fala do calor específico, tá? Então, vamos fazer uma observação aqui. Observação. Calor específico depende apenas da natureza do material. Então, assim, normalmente a gente está tratando de um material único, uma liga única. Se eu tenho lá é água, né? O material é água, é óleo, é ferro, é aço, é alumínio. Cada um deles vai ter um calor específico diferente, ok? Onde eu consigo tirar uma característica, deixar independente da massa, certo? Então, por quê? Porque aquilo ali fala, eu acho um valor, que é o calor específico, que é tipo, o calor específico é quanto de energia eu preciso para levar 1 grama desse material. 1 grau Celsius, 1 grama desse material. Ponto. Certo? Agora, e se a gente estiver tratando de um material que eu não tenho noção do tipo de material, se for uma mistura de vários outros materiais e tudo mais, e como é que eu faço nesse caso? Então, eu não tenho como levar em consideração mais o calor específico, certo? Então, a gente já teria que ir para uma outra grandeza, que é chamada, então, de capacidade térmica. Aí, quando eu olho para a capacidade térmica, qual que é a pergunta que eu faço? Bom, eu não posso falar em gramas, mas eu quero saber esse material aqui. Esse material tem 10 quilos, não importa. Esse material do jeito que ele está aqui. Não é 1 grama dele, é o material do jeito que está a garrafa térmica, por exemplo. Eu pego aqui e falo, qual que será o calor específico da garrafa térmica? Eu não tenho como medir o material dela. É feito de vários materiais, tem um vidro ali, tem um plástico por trás, tudo mais, tem tudo junto ali, contribuindo com o valor da capacidade térmica deles. A gente já vai entender o que é capacidade térmica. Capacidade térmica, você pergunta simplesmente o seguinte, ó. Quanto de energia é necessário para elevar 1 grau Celsius desse material? Esse objeto, né? Com material não. Material que a gente está dando ideia é um material só. Deste objeto, por exemplo. Então, quanto de energia é necessário para elevar 1 grau Celsius desse objeto? Então, vamos ler e botar isso aqui em forma de matemática. Capacidade térmica. Quanto de energia, cal, é necessário para elevar 1 grau Celsius? Cal por grau Celsius. Pronto. Cal por grau Celsius. Isso aqui é que a gente chama de a unidade da capacidade térmica. Capacidade térmica, gente, é C maiúsculo, Czão. Calor específico é Czinho, tá? Capacidade térmica é Czão. Então, desse jeito, a gente consegue montar a fórmula do mesmo jeito, né? Tá aqui o Czão, aqui caloria é Q, grau Celsius é delta T. Então, aqui a gente chega aqui. Q é igual a C vezes delta T. Então, aonde nesse caso, lembrando, isso aqui é a capacidade térmica de um objeto. Olha a relação entre essa e essa, que é C vezes delta T, e essa aqui é
mCzinho vezes ΔT. Se a gente colocar uma embaixo da outra, colocar aqui uma embaixo da outra, então, colocando aqui uma embaixo da outra, o que a gente pode chegar? Que conclusão a gente pode chegar? Aqui também é calor sensível, tá? Tem variação. Quando você vê um ΔT, você sabe que é calor sensível. Tem variação de temperatura, calor sensível. Tá vendo que os dois são parecidos? Lembrando que aqui é maiúsculo e aqui é minúsculo. Tá? Comparando os dois aqui, o que a gente pode chegar na conclusão? Que isso aqui tem que ser... Ó, tem ΔT aqui, tem ΔT aqui. Czão, então, tem que ser mCzinho. Então, a gente chega aqui. Czão é igual a M vezes Czinho, certo? Onde isso aqui, então, é a capacidade térmica. E o Czinho é o calor específico. Só você lembrar, gente. Então, quando que é nesse... Então, prestem bem atenção nisso aqui. Isso aqui é uma dúvida que o pessoal tem. Então, lembre do que eu vou falar agora. Quando eu estou tipo, prestem atenção, que é algo importante que vocês têm que anotar e lembrar. O quê? Quando que você vai usar a capacidade térmica? Quando você vai usar o calor específico? Bem, eu te dei o material, falei, tantos gramas de alumínio, eu estou te dando a massa e estou te falando qual que é o material. Certo? Se eu te der a massa, você vai usar a fórmula que tem o calor específico. Você vai usar o calor específico. Se eu te der a massa, eu tenho que ter te dado o calor específico. Ou eu te dei isso e estou pedindo calor específico. Pode ser também, né? Agora, se eu não te dou a massa, eu falo, tem um tanto de líquido no recipiente. Sabe? E aí eu não falo qual que é a massa, nem o material dele, nem a massa, mas eu tenho que te dar o quê? A capacidade térmica desse recipiente. Eu falo assim, esse recipiente meu, ele tem a capacidade térmica de 50 cal por grau Celsius. Quer dizer o quê? Que a cada 50 calorias que eu dou para esse meu material, ele vai aumentar em 1 grau Celsius. Ele aumenta em 1 grau Celsius. Então seria isso. Porque o que precisa disso? Vamos supor que você colocou café e você lá na máquina térmica, uma água quente, na água térmica, numa garrafa térmica, e você quer saber, você quer fazer algumas contas ali, fazer alguns experimentos, só que você precisa saber qual que é a capacidade térmica da garrafa térmica. Por quê? Porque parte da energia você não vai entrar em equilíbrio, botou o café lá, no final das contas, esperou uns minutinhos, a água quente, botei lá, esperei 5 minutos. O que eu posso garantir? Que tanto a garrafa térmica quanto a minha água elas vão estar na mesma temperatura, que elas entram em equilíbrio, elas ficam na mesma temperatura. Só que, para poder chegar na mesma temperatura, para poder elevar a temperatura da minha garrafa térmica, supor que foi 10 graus Celsius elevou a temperatura dela, precisou de dar 500 calorias aqui, porque precisa de 50 calorias para elevar 1 grau Celsius. Mas no final das contas, a temperatura de equilíbrio foi variou 10 graus Celsius do valor inicial. Se variou esses 10 graus Celsius, então quer dizer que a minha garrafa térmica absorveu os 500 calorias. Então, se eu estou fazendo um experimento com ela e você quer saber sobre as propriedades do líquido que está ali dentro, se você não considerar isso aqui da minha garrafa térmica, você vai estar dando errado, porque 500 calorias está indo embora. Para onde? Se você não considera, fala que ela é uma garrafa ideal, por exemplo, você está assumindo que isso aqui não existe. Mas existe sim. Então, normalmente esses valores são baixos para a garrafa térmica. A garrafa térmica tem um valor, quanto melhor ela é, mais baixo é a capacidade térmica dela. O que isso indica? Quer dizer que ela acaba absorvendo pouco desse calor. Ela não absorve muito calor. Eu quero que não absorva muito calor. Eu quero que meu líquido fique quente. Se a minha garrafa térmica ela absorve muito calor, para mim não é interessante, certo? Porque para estar absorvendo calor, vai ter que estar esfriando o meu café, a minha água quente, seja lá, a minha água gelada também, em caso esquentando, né? Dá na mesma. Então, a gente quer a gente chama isso de calorímetro.
Nosso calorímetro é o recipiente onde está os líquidos ou os objetos que a gente está utilizando para poder fazer os experimentos, tá? Então, novamente, se eu falo qual que é a massa do material e qual que é o tipo de material, você vai usar mc ΔT. Né? Eu te dei a massa. Agora, se eu não te falo da natureza do material, nem da massa dele, você vai usar a capacidade térmica dele. Seja, você tem que ter dado um problema, eu posso estar te pedindo a capacidade térmica. Né? Então, ou você usa essa fórmula aqui, ou essa daqui. Normalmente, quando está falando de calorímetro, em geral, o calorímetro, a gente vai dar a capacidade térmica desse calorímetro. No caso, o calorímetro seria a nossa garrafa térmica, o calorímetro seria algo que absorva pouca energia, para não influenciar muito nos nossos cálculos. A gente vai fazer esses experimentos também em breve, tá bom? Vamos ver quando a pandemia dá uma liberada aí pra gente, ok? Então, o que a gente já viu até agora? A gente viu o calor sensível, que ele pode absorver duas formas diferentes, uma com a capacidade térmica, C vezes ΔT, ou uma com calor específico, mc vezes ΔT, certo? Então, se eu te dou a natureza do material e a massa, você vai usar então o calor específico, mc, né? Se eu não, só falo, tem um material ali e pronto, não dou informação sobre ele. Então, você tem que usar a capacidade térmica. Eu queria capacidade térmica, né? Calma. Então, a capacidade térmica, esse aqui foi um exemplo só que eu dei, tá? Beleza. Agora, por último, a gente vai da última definição que eu vou fazer para vocês, é o chamado calor latente, que eu já falei aqui, já comentei para vocês o que seria ele. Calor latente. Bom, o calor latente, como eu expliquei para vocês, ele é o calor necessário para a gente mudar o nosso líquido, objeto, de estado. O que é o estado? A gente tem estado sólido, líquido e gasoso. Então, a gente vai trabalhando com esses três só. Né? Então, do líquido ele pode ir para o sólido ou para o gasoso. O que vocês têm que lembrar é que se eu tenho aqui sólido, líquido e gasoso, vamos comigo aqui. Se eu estou indo do sólido para o líquido, está ganhando energia. Então tem que dar energia positiva. Vai ser mais que precisa dar energia para poder transformar ele do sólido para o líquido. E do líquido para o gasoso também tem que dar energia. Agora, ao contrário, se eu quero levar do gasoso para o líquido, tem que estar tirando energia, esfriando as moléculas de gás, diminuindo a temperatura das moléculas do gás para que elas possam se encontrar com outras moléculas de água e se unirem por pontes de hidrogênio e formar o líquido. Então tem que tirar a energia, negativo. Do líquido para o sólido também é negativo. Esses sinais é algo que você tem que lembrar. Tá? Então, porque o sinal negativo pode... Se você acha um Q, fui lá e achei, Q igual a menos 25, quer dizer que ele perdeu 25 calorias. Então tome muito cuidado com isso. Esse sinal negativo, ele tem significado. Então você achou um Q negativo, menos 250 cal, você achou isso. Quer dizer que o sistema está perdendo 250 calorias, tá? Se ele está perdendo 250 calorias, o que está acontecendo? Ele vai estar perdendo temperatura também. Veja, o Q, gente, ele é diretamente proporcional ao ΔT, ó. mc vezes ΔT, certo? O M é positivo, o C também é sempre positivo. Agora, se o Q é negativo, é porque o ΔT tem que ser negativo. Ou seja, se eu tenho uma variação negativa de temperatura, se a temperatura diminui, quer dizer que o meu sistema vai perder calor, certo? Se a temperatura aumenta, meu sistema vai ganhar calor. Tá? Então, lembrem dessa correlação aí. Tá. Então, o que é o calor latente? Né? Calor latente então é o calor necessário
para mudança de estado de um sistema. E esse é o calor latente. O calor latente, a gente precisa do mesmo jeito. O que vocês acham que vai mudar? Se eu pego a água, pego 1 grama de água, o que você acha? Para eu transformar 1 grama de gelo em água, ou 1 grama de metal, de ferro, em ferro fundido, qual vocês acham que vai precisar de mais energia? É o metal fundido. Para eu fundir o metal, eu preciso de uma temperatura muito alta, preciso de um calor muito alto para fundir 1 grama de metal. Agora, para eu fundir 1 grama de água, eu preciso de menos. No caso da água, eu já vou dar a constante para vocês. A gente tem 2, né? É o do sólido para o líquido ou líquido para o sólido, que só muda se está indo do sólido para o líquido é positivo e se está indo do líquido para o sólido é negativo. Ou do líquido para o gasoso, que é positivo, e do gasoso do líquido negativo. Mas só vai ter 2. A gente vai ter, então, o chamado L de fusão e o L de vaporização, L de latente. O que é definido esses L com L de vaporização? O L de fusão é dado por cal por grama. Certo? O L de vaporização também. Só que aí, esse aqui é o tanto, olha só, lê comigo. Tanto de calorias necessário para transformar 1 grama de sólido em líquido. Certo? De grama de sólido em líquido. Professor, e do líquido para o sólido? É negativo. É a mesma coisa, só que é negativo aqui. E o L de vaporização também. A unidade dele vai ser cal por grama. Mas o que quer dizer isso? É o tanto de energia necessário para transformar 1 grama desse material de água em vapor. Ok? Então aqui é o tanto de caloria de energia necessário para transformar 1 grama, por exemplo, de gelo em água. E aqui é o tanto de caloria necessário para se transformar 1 grama de água em vapor, por exemplo. Então vamos ver no caso da água. No caso da água, a gente tem esses valores que a gente deve saber, que é o seguinte: o L de fusão da água é 80 cal por grama. Quer dizer o quê? Que eu preciso de 80 calorias para poder transformar 1 grama de água, de gelo em água. Aí de água em gelo, aí é menos, tem que retirar 80 calorias para cada grama de água. Retirar 80 calorias de 1 grama de água para transformar ela em gelo, tá? Então, vamos ler esse aqui, seria, para a água, são necessárias 80 calorias para transformar 1 grama de gelo em água. Certo? E o de vaporização? É 540, gente. É quase 7 vezes 8, 56. É quase 7 vezes mais cal por grama. Então, são necessários, são necessários, no caso agora, 540 calorias para elevar 1 grama de água, transformar 1 grama de água em vapor. Que dá água também. Em vapor. Certo? Então, tá vendo que é muito maior? Por que é maior? No caso do gelo, você só tem que quebrar a estrutura cristalina, mas eles ainda vão ficar bem ligados ainda com o ponte de hidrogênio na água. Então, você só tirou a energia necessária para tirar eles daquele arranjo cristalino e deixar ele da forma amorfa, sem forma, né, que é da água, que ela assume a forma onde você coloca. Botou a água no vidro, ela fica no formato cilíndrico, cúbico, onde você colocar ela fica, né? Agora, no caso da água para o gelo, você tem que quebrar todas as ligações intermoleculares, todas as pontes de hidrogênios, separar todas as moléculas de água uma da outra e deixar livre. Isso aí demanda muita energia. Aí demanda mais energia. Por isso que
precisa de muito mais energia para transformar 1 grama de água em vapor do que 1 grama de gelo em água, ok? Então, isso aqui é para água. Para qualquer outro metal vai ser muito maior, né? Então, agora, vamos montar a fórmula, então? A nossa fórmula estava assim, né? Ó, montando a fórmula. Montando a fórmula. A gente não estava assim? O L, né, era cal por grama, né? Cal por grama. Mas, vamos lá. L, o que é cal? Não é calor? Nesse caso, calor latente? Nesse caso, é calor, mas é caloria, é energia. Só que a gente chama agora de QL, de calor latente. E grama, né? Massa? Massa. Então, eu posso falar que calor latente nada mais é que a massa vezes o L. Por quê? Isso é bem óbvio, né? Essa fórmula é bem óbvia. Porque eu falo o seguinte, eu não preciso de 80 calorias por grama, então se eu tenho 2 gramas, eu não vou precisar de 160, então tem que multiplicar 80 por 2 gramas. Se eu tenho 10 gramas, se é 80 calorias para cada grama para transformar, eu tenho 10 gramas, então vai ser 80 vezes 10, que é 800. Então é só multiplicar pela massa, tá aqui, ó. Uma formulinha bem simples. Então aqui agora a gente fechou as 3 fórmulas, as 2 fórmulas que a gente precisava. Do calor sensível, no caso são 3, né? O calor sensível ele pode ser usado, se eu te dei a capacidade térmica, é Czão vezes ΔT, mas se eu dei o calor específico, é MCzinho vezes ΔT. Agora, no caso do calor latente, é simplesmente M vezes L. Calor latente, M vezes L. Então, se eu quero levar 10 gramas de água, de gelo em água. Então, só multiplicar o meu 10 gramas, massa, vezes o L, que é 80, que são a característica intrínseca da água. Esse 80 e 540 é característica da água apenas, tá? Então, cada metal vai ter suas próprias características diferentes, ok? Bom, eu vou parar aqui. Vou parar aqui. Então, hoje não vai ter exercício, se vocês entregarem, eu vou deixar vocês estudarem, então, pro testezinho eu vou passar uma lista, na verdade, vou mandar uma lista para vocês, dessa lista já para vocês resolver sobre os exercíciozinhos do teste, tá? E o teste vai ficar, então, vai ficar o teste só em função daquela primeira parte que a gente viu. Só a parte de termometria e dilatação térmica. Termometria, né? Que a termologia é tudo. Termometria e dilatação térmica. A gente vai fazer um testezinho sobre essa matéria, então na outra sexta-feira eu já mando a lista também, ainda para vocês já irem fazendo, então, ok? Então é isso, e até a próxima.